Olá, muito bem-vindo de volta aí ao nosso curso de criptomoedas para iniciantes, esse curso que é uma parceria do InvestAE com a Empíricos, né? A gente está chegando ainda já na parte final, estamos na aula 7, hoje vamos falar de ICO, né? Acho que você tem todo o mercado de criptomoedas, que é um mercado quente e que as pessoas começam a prestar atenção, mas quando elas entendem que existem grandes oportunidades também nos ICOs, que são essas novas moedas que estão sendo criadas, moedas ou tokens, a depender da funcionalidade dele, e você vai entender isso muito bem hoje. Então essa aula 7, a gente vai tratar sobre o ICO e como que você entende esse segmento e como você se posiciona de uma forma legal para tirar proveito daquilo, ou pelo menos tentar procurar tirar proveito. Legal? Só para a gente revisar o que a gente já fez aqui. A gente está entrando na aula 7 agora e a gente já teve aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você entendeu na primeira aula com o Vinícius o que é esse mundo das criptomoedas. Na aula 2 você pôde comprar ali, o Vinícius mostrou passo a passo onde você tem que clicar, onde você tem que botar sua senha, onde tem que fazer tudo para conseguir adquirir suas primeiras criptomoedas. Depois na aula 3 eu entrei aqui falando um pouco do mercado, falando desse mercado, tanto das moedas mais comuns aí, trazendo um panorama das 5 principais moedas. Depois na aula 4 eu ensinei você aí a comprar outras moedas, a gente bolou ou encontrou de fato uma solução que encontrou uma solução de fato que era muito boa, a usabilidade muito boa e também segura nesse primeiro passo. E aí você teve acesso à carteira da Jaxx, em que você pode comprar e vender assim, uma série de moedas, inclusive as moedas que nós recomendamos aqui na série da Outsider, elas estavam lá, então a gente agregou muita facilidade para você, né? Na aula 5, o Vinícius falou um pouco de wallets e aí entrou num panorama realmente completo das wallets, porque envolvia segurança isso. Lembra que você tem uma chave pública, chave privada, e aí você não pode nunca disponibilizar a sua chave privada, não é uma senha do Facebook que você consegue recuperar, se você perdeu já era, mas a questão é que a gente trabalhou um pouco do lado da segurança e como que esses níveis de segurança, saia da corretora, que era o modo mais inseguro de guardar seu dinheiro, a gente foi lá para uma carteira virtual, um aplicativo, uma extensão do Chrome, depois você tem outras possibilidades que eu vou te mostrar ainda na aula 8. Na aula 6, o Vinícius falou um pouco de imposto de renda, tão importante, né? Já que você é um mercado tão legal e tão interessante, como que eu posso estar legalizado nisso? Como que eu posso estar investindo e informando a Receita e recolhendo os impostos devidos? Claro, porque ninguém quer ser pego de surpresa aí e levar uma multa. Então a gente trouxe o começo da legislação que está surgindo em cima disso. Claro que nada é definitivo, mas já tem lá o espaço para você botar no seu imposto de renda, quantas criptomoedas, qual o seu ganho de capital, e aí apurar, se tiver o caso de venda, apurar um imposto devido, pagar o imposto devido. Aqui na aula 7 vamos falar de ICO e na aula 8 eu vou trazer aí um pouco mais de outras ferramentas que eu acho que é interessante você usar e te dar um próximo empurrãozinho aí para você seguir na sua vida de investidor em criptomoedas. Legal? Então vamos para a aula 7. Qual é a principal analogia que a gente encontra hoje em dia para descrever o ICO? É o IPO. E de fato, a própria nomenclatura, o ICO, ele vem carregado dessa parte do IPO, né? O ICO é Initial Coin Offer, como se eu estivesse oferecendo pela primeira vez a venda de uma moeda que eu criei, e o IPO é Initial Public Offering, então eu estou oferecendo share da minha empresa. Eles têm alguma similaridade e têm algumas coisas que são diferentes. Só que imagina, para o público em geral, é muito melhor você se pautar em algum conhecimento que ele tenha, que seria do IPO, para eu espelhar para o ICO. Então é uma forma de entender. Na verdade, a sigla ela nem é tão feliz ao ponto de explicar, mas é um jeito simples das pessoas baterem o olho e entenderem. Mas vamos entender primeiro como que funciona um IPO, né? Eu gosto sempre da analogia mais simples possível para você entender. Imagina que o seu João aqui, ele tem uma padaria. Ele tem uma padaria e ele precisa crescer essa padaria. Caramba, eu preciso de dinheiro, eu vejo que eu tenho possibilidade de continuar crescendo aqui na região, só que se eu crescer da velocidade que eu consigo, com o dinheiro que eu tenho, eu coloco uma padaria uma vez por ano. Olha que complicado para ele. Ele está vendo que tem um mercado que vai comprar os pãezinhos dele, o pãozinho dele é muito bom, mas ele não consegue crescer na velocidade que quer. Então ele pensa, caramba, se esse negócio é tão bom e eu consigo crescer, sei lá, 10 padarias por ano, só que eu não tenho a grana suficiente, que tal se eu chamar pessoas para serem minhas sócias, elas compram uma parte daquilo, eu vou lá, pego esse dinheiro e monto 10 padarias no primeiro ano, depois mais 10, vou crescendo em uma velocidade que seja satisfatória para mim e para os meus acionistas. Então ele vai lá, abre o IPO, as pessoas elas colocam dinheiro na empresa dele e ele vai lá
e compra as padarias, aluga ou compra a máquina de fazer pãozinho, contrata funcionários, tem todo o dinheiro para fazer essa estrutura funcionar e aí começa a rodar. E as pessoas se tornam sócios dele. Então, assim, geralmente, o seu João da padaria, ele vai oferecer um share da empresa dele, um equity, né? As pessoas vão comprar 30%, 40%, 50% da empresa dele e com essa grana ele vai reinvestir no negócio e aí todo mundo ganha. Ele não tem mais 100% da padaria, mas agora esse 50% que ele tem da padaria já são 5, 6, 7, 8 vezes maior do que o 100% anterior. Então todo mundo ganha. As pessoas entram num negócio que elas acreditam e conhecem e aí distribui-se lucros e valorização da própria empresa. Só que essa questão do IPO, ela não é tão simples quanto eu estou te falando agora. O João da padaria vai lá, decide abrir, pega dinheiro com os outros. Existe uma regulação por trás disso. As pessoas têm que, o João no caso, ele tem que seguir regras. Não é tão simples do tipo, vou botar um anúncio na internet, as pessoas vão me mandar dinheiro na minha conta e eu vou abrir. Existe uma regulação para isso. Envolve o João disponibilizar um prospecto, um documento de 800, 600 páginas para as pessoas terem ideia do que é o negócio dele. Envolve uma série de documentos que ele tem que dar para os órgãos reguladores para mostrar que aqueles dados são verdadeiros. Envolve um banco de investimento para avaliar a empresa dele e montar o prospecto. Envolve o roadshow, né, em que ele vai atrás de investidores institucionais, como fundos e empresas, e como home office, e como empresas de investimento assim, em geral, ou até empresas que não são dessa área, mas queiram investir na padaria do seu João. Então, é um negócio gigantesco e que, com certeza, se o João aqui, que tem uma padaria, é muito simples, ele não vai conseguir captar por meio disso, porque ele precisa adentrar num mundo que ele não conhece muito bem, que são o mundo das finanças, o mundo do mercado financeiro. Então, não é tão simples quanto isso. Mas essa é a roupagem do IPO. Qual é a complicação dele? Como você vê na tela aqui, esse quadradinho é regulação. E isso o ICO ele não tem. Porque como você está falando de uma coisa que ninguém consegue definir ainda tão claro, o ICO não tem essa regulação. Por isso, o desenho é exatamente o mesmo do que você tem para o IPO, só que sem regulação. Agora sim, se o João quisesse fazer um ICO da padaria dele, ele conseguiria tão fácil, ou até mais fácil do que como eu falei para você. Ele decide fazer o ICO, ele fala, caramba, minha padaria é boa, eu consigo gerar lucros com ela, vou fazer a mesma forma do IPO, vou fazer um ICO. E aí é que entra a divergência. Por quê? O ICO está falando de coin, de moeda. Então, mas na verdade o João aqui ele não está vendendo uma moeda, ele está vendendo um share da empresa dele. Então não é uma moeda, é o que eles chamam no mercado de token. Então eu peguei meu ativo físico, eu tokenizei ele. Eu peguei todo ele, dividi em 100 partes lá e comercializei 50 partes para as pessoas que querem entrar nesse ICO. E aí as pessoas começam a deter parte dessa empresa e esses tokens que elas possuem dão direito a lucros, da mesma forma que é feito com a ação. Só que isso é um passo até além do que quando começou os ICOs. Porque imagina, você tem o Bitcoin, a principal moeda foi criada em 2009, Satoshi Nakamoto, toda aquela história, e aí vem alguém, caramba, eu consigo fazer um sistema que é um pouco melhor que isso aí, eu consigo fazer outras aplicações e vai ser mais rápido que isso. Caramba, talvez você esteja se propondo seja fazer uma nova moeda. Beleza, isso na definição ali da palavra seria um ICO. Você está vendendo uma moeda que você vai criar todo um projeto por trás e essa moeda vai servir para alguma finalidade. Isso vai ficar mais claro depois, mas essa é a divergência que existe entre usar o nome de ICO e comparar ele com IPO. Lembra, ICO é de coin, Initial Coin Offer. Então você está oferecendo uma moeda. No caso do João aqui que eu falei para você, ele não é uma moeda, é um token. Ele está vendendo uma ação da empresa. E aí não seria um ICO, seria um ITO, né? Initial Token Offering. Ele está oferecendo um token da empresa como se fosse um share, como se fosse uma parte da empresa e você ganha lucros com ela. Perfeito? É isso que eu quero que você entenda. Então a gente tem a parte de token e a parte de moeda. Isso vai ficar claro na sequência aqui, mas se você tiver isso em mente dessa distinção, vai ser mais fácil você entender os próximos passos. Legal? Mas vamos seguindo aqui. Aí a diferença de token versus moedas. Vamos só botar no mesmo pé a nossa discussão. Aqui em cima nós temos a tecnologia. A tecnologia, o blockchain, o Tango. Vou explicar isso depois. O blockchain é o mais famoso, né? Então você vê as pessoas falando sobre disrupção que o blockchain pode causar. A tecnologia é muito boa, ela é descentralizada, infinitas coisas que falam no blockchain. E aí essa tecnologia o pessoal usa para construir protocolos. Por exemplo, o Bitcoin e o Ethereum, eles são construídos baseados na tecnologia do blockchain. Então a pessoa foi lá, estudou o blockchain e pegou e falou, caramba,
o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum, ele falou, caramba, eu consigo fazer a mesma coisa que o blockchain está fazendo, um pouco melhor, um pouco mais rápido e com uma funcionalidade que vai além do que o blockchain do Bitcoin oferece. Aí ele fala, caramba, então eu vou criar a minha moeda. E aí é que está a grande sacada. Só descendo aqui na linha do Bitcoin, você vê que tem o Bitcoin com B maior, e aí é exatamente isso a nomenclatura. O com B maior, ele quer dizer sobre o protocolo, ele quer dizer sobre o blockchain e sobre o token aqui na ponta, que é o Bitcoin com letra minúscula. Legal? Então, o protocolo, ele é uma coisa que é como se fosse um campo de futebol, né? Você tem um campo de futebol, as pessoas podem jogar futebol lá dentro, as pessoas podem jogar rugby, as pessoas podem fazer até um show lá dentro. Então, o campo de futebol serve para inúmeras coisas, e lá na ponta, o Bitcoin com B minúsculo, ele é o token, ele é o que está jogando dentro desse campo. No blockchain do Bitcoin roda a funcionalidade do Bitcoin, legal? E aí, qual que é a grande sacada aqui? É que quando você está falando do Bitcoin como a ponta final lá com B minúsculo, ele é só moeda, ele é o token. Se a gente pudesse botar na mesma coisa, ele é a pontinha ali, é o token. E o que é a moeda de fato? A moeda de fato é um conjunto maior. Por que tem essa distinção? Porque o token aqui na ponta, ele é simplesmente uma coisa mais simples do que a moeda. Por exemplo, trazendo aqui agora para o outro lado, do Ethereum. O Ethereum, ele é tudo. O Ether é como se fosse o token e a moeda é o conjunto daquilo. Mas por que essa distinção tão... por que eu não posso chamar tudo de moeda ou de token? Porque a moeda, ela... de novo, eles querem desenvolver um meio de troca. Então, se eu estou desenvolvendo um meio de troca, eu preciso da tecnologia do protocolo própria para que eu me diferencie totalmente de outra moeda que use talvez a mesma estrutura de blockchain. Por isso que a moeda é algo mais complexo ainda. É algo que une duas coisas, uniria o token e o protocolo. Perfeito? E aqui, indo para o outro lado direito, a gente tem uma estrutura totalmente à parte, né? Que é a parte do Tangle, IOTA, MIOTA. Eu quero que você não se atenha muito para isso, mas aqui o Tangle é uma tecnologia nova. Semelhante ao blockchain, ele tem algumas outras inovações, ele é muito mais rápido e também não se paga taxa, não existe minerador. As moedas já foram criadas, tudo já foi criado e as pessoas simplesmente transacionam e o meio dela remunerar o sistema por estar usando a tecnologia dele, ela tem que autenticar outras duas transações. Então, como não tem taxa, é uma moeda é uma estrutura muito mais desafiadora, né? Então, se você não tem taxa, então não tem minerador. Então, qual é a vantagem de usar isso? Ela foi criada com o intuito de ser uma moeda dentro do programa de IoT, dentro do Internet of Things. Então, imagina que o futuro, a disrupção, em 2020, mais ou menos, a gente vai ter 4 vezes mais dispositivos conectados e eles conversando entre si. Imagina que transacionar informação de um lado para o outro, esse dispositivo cobre do outro. E o jeito mais simples de fazer isso seria usando a IOTA, porque você não precisaria pagar uma taxa para o minerador. Simplesmente, quando eu aceito uma transação, eu tenho que autenticar outras duas. Tem alguns meandros aí que acho que só entrando mais no detalhe para você entender, mas eu só quero mostrar para você que a IOTA ela se propõe a ser uma moeda porque simplesmente ela usa uma estrutura totalmente nova, ela usa desde a tecnologia e o protocolo da IOTA e o token lá, o MIOTA. Então, o que eu quero que você entenda é que a moeda ela é algo mais complexo. E aí a pergunta aqui, o Ethereum é uma moeda? Por simplificação, eu chamaria de moeda, para você conseguir botar o Bitcoin é uma moeda, o Ethereum é uma moeda, uma IOTA é uma moeda. Só que, como eu te disse, o Ethereum ele resolvia um problema do blockchain do Bitcoin e se propunha mais. Ele é um imenso computador descentralizado, né? Então você pode rodar qualquer aplicação nele, desde que você pague os Ethers. E é por isso que dá a característica dele de ser a base de construção de todos os outros ICOs. Os ICOs eles não precisam de blockchain. Como eu disse para você, o token lá na ponta, esse ICO, ele não precisa botar um blockchain, porque ele já tem o Ethereum, ele já roda nele. Por isso que ficou extremamente fácil você criar um ICO. Lembra quando eu te disse que a padaria do João poderia criar um ICO? É por causa dessa tecnologia, porque o Ethereum ele roda qualquer aplicação. Eu vou lá, plugo o meu token lá, André, esse vai ser o nome do meu token, eu vendo para as pessoas na internet, em todo lugar você pode fazer propaganda, disponibilizar um site para as pessoas acessarem, entenderem sua ideia, e aí esse token está rodando com a tecnologia do Ethereum. Então,
Ficou muito simples. As pessoas tokenizam as coisas e vendem. E é isso que eu quero que você tenha em mente. Entrando em específico na parte do ICO, a maioria dele, a grande maioria, está usando a tecnologia do Ethereum para fazer essa oferta. Por quê? O Ethereum possibilita o smart contract. Então, na verdade, eu não preciso confiar na pessoa que está me vendendo o token. Eu consigo ver o código, entender que se eu mandar um Ethereum, ele vai me mandar 300 Andrés da minha moeda. Ele vai mandar para você 300 Andrés. E aquilo está escrito em código, não tem como a pessoa alterar. Uma vez que rodou, subiu na plataforma do Ethereum, não tem como alterar. Então, o que a pessoa faz? Eu mando o dinheiro, você ainda nem recebeu, quer dizer, no caso, você manda o dinheiro, eu nem recebi o dinheiro, ele vai para esse smart contract, o smart contract ativa, ele te manda os 300 Andrés lá, a minha moeda, e aí ele cai na minha conta do Ethereum, o Ether no caso, o Ethereum é a estrutura. Ele cai na minha conta. Então, isso fica muito simples. Eu não preciso de uma confiança na outra parte. Eu confio apenas que o código está ali, que ele funciona e que dá certo, né? E que está escrito em pedra ali. Ninguém vai alterar ele. Legal? E o lance do ICO, aí ele fica mais complexo ainda. Imagina que toda essa parte de baixo aqui, tanto o Bitcoin com B, o Ether, o MIOTA, eu posso considerar numa classe de token. E o ICO é exatamente isso. Como ele não roda com uma tecnologia própria, ele roda no Ethereum, ele é só um token. E aí você tem as inúmeras diferenças. Primeiro, o token ele pode funcionar como um meio de troca dentro de um ecossistema. Por exemplo, eu quero criar a moeda, eu quero criar o token, né? Só para a gente simplificar na mesma, eu quero criar o token em que o meu bairro, todo mundo comercialize por ele. Todo mundo faça compras através desse token e aquela seja o meio de troca dentro daquela comunidade. Eu vou lançar um ICO, todo mundo que comprar, ele não vai tá ganhando um pedaço do meu bairro, ele simplesmente está comprando uma moeda em que se mais pessoas usarem dentro ou for estender para um outro bairro ou virar uma moeda interbairros, eu consiga fazer trocas por essa moeda, eu consiga comprar coisas, usar elas, e aí o token está cumprindo um papel de moeda, só para não confundir você também, o token está sendo um meio de troca, vamos se pautar nisso. E aí você está comprando para conseguir comercializar com aquele token, legal? Ótimo. Esse é um modo. O outro modo é aquele que eu te falei lá da padaria do João, o ICO possibilitando que você se torne sócio de uma empresa. Por exemplo, imagine que eu quero abrir uma hidrelétrica. Eu tenho uma ideia hidrelétrica, eu tenho um potencial, eu tenho uma capacidade muito boa de gerir uma hidrelétrica, só que eu não tenho recurso. E aí eu posso falar simplesmente, olha, eu tenho uma equipe muito boa, eu conheço uns caras muito bons, eu já tenho um local para criar hidrelétrica, eu já tenho todo o capital intelectual para isso, mas eu preciso de grana, galera. Então eu vou lá, faço um ICO, tokenizo essa hidrelétrica vai estar tokenizada, tipo 50% eu vou vender dela, eu emito esses tokens, crio um smart contract no Ethereum, aí você me passa a mesma proporção da hidrelétrica lá, você me passa um Ether, eu vou te passar 300 tokens dessa hidrelétrica. E aí você passa a ser um sócio meu. Você tem 300 tokens e à medida que eu for construindo essa hidrelétrica, esse token pode se valorizando, porque as pessoas vão criando expectativa do tipo, esse token vai dar tanto de lucro, essa empresa dá tanto de lucro, então com esse investimento eu vou tirar tanto. E aí você começa a construir, as pessoas começam a confiar cada vez mais nessa empresa e aí o token se valoriza. Só que o intuito final de eu ter criado o token é eu ter recursos, construir a hidrelétrica, com os lucros que ela tiver eu distribuo para todo mundo e aí eu vendi um pouco da minha empresa, eu vendi ações da minha empresa, assim, de modo geral. Então, essas são as duas distinções do ICO. A gente tem o token que serve como parte de uma empresa e o token que serve como um meio de troca dentro de um grupo, de uma comunidade, de um bairro, de qualquer conjunto de pessoas em que elas aceitem isso. Legal? É como se você tivesse uma fichinha de quermesse, né? Então você não consegue comprar com a fichinha de quermesse em outra quermesse, você consegue comprar só nela. Então ela serve para aquele ecossistema, um meio de troca para aquele ecossistema. Legal? Seguindo na aula aqui, só para a gente trazer o ponto do token versus moedas, né? Então assim, o token, que eu falei para você, pode ser uma tokenização de um ativo. Então eu vou lá, vou construir uma hidrelétrica, vou pegar um dinheiro, todo mundo se tornou sócio meu, assim como acontece no processo de criar uma empresa, uma sociedade por ações, só que de maneira muito mais simplificada. Você não tem 800 IPOs acontecendo aí em um ecossistema durante um ano, e existe a possibilidade de acontecer no ecossistema de criptomoedas. Legal? Tokenizando o ativo. Segundo ponto,
ela se refere a algum ativo físico, pode se referir, pode ser simplesmente uma hidrelétrica, como eu falei, mas também pode ser outra coisa. Só que, de novo, eu estou tokenizando. Ela visa financiar o projeto, como eu disse. Assim como você vende ações de uma empresa, e aí tem uma nomenclatura que é muito mais hype para você usar, que é o crowdfunding, né? Então as pessoas elas vão financiar aquele projeto, esperam que ele dê certo, que elas tirem lucros, ou simplesmente que ele aconteça. Porque a lógica do crowdfunding, por exemplo, e aí é uma outra pegada, né? O crowdfunding real lá que você entra no site, olha, na verdade a premiação para você que contribuiu é simplesmente produto. Por exemplo, teve uma época que tentaram criar um aparelho de barbear que usava laser. Falou assim, você nunca vai precisar comprar uma outra coisa de barbear, lâmina de barbear. Você vai simplesmente comprar esse e pronto, está resolvido. Você vai raspar, tirar sua barba com laser. Puta ideia genial, né? Então as pessoas ficam entusiasmadas com aquilo e, na verdade, ela quer financiar aquele projeto simplesmente para ver ele de pé, para que ela possa usar. Aqui a lógica é um pouco diferente. Quando eu entro compro um token de um ativo físico, de uma empresa, eu estou esperando que aquela empresa dê certo, óbvio. E aí, quando ela der certo, ela me pague lucros, eu tenho a valorização desse token, assim como acontece com uma ação. E aí é a distinção que você tem entre o crowdfunding e essa parte de tokenização do ativo. O quarto ponto do token, como eu disse, a valorização vem da evolução do projeto. Qual que é o ponto aqui? Quando as pessoas entram, quando as pessoas oferecem um ICO, elas podem estar em dois momentos. Ela pode ser simplesmente um vídeo legal e um arquivo de PowerPoint. Pode ser simplesmente isso. Está só na cabeça dele, já montou a equipe, mas não tem nada feito. Pode ser um ponto. O outro pode ser simplesmente uma empresa que já tem uma estrutura legal, já tem uma quantidade de anos e só arrumou uma forma de se financiar mais fácil por esse mercado de criptomoedas. E aí tem esses dois pontos. E aí vai de você entender, por exemplo, esse projeto aqui, em que a empresa já existe e tal, ele tem um pouco de solidez. Então, naturalmente que ele seja mais caro. Naturalmente que você vai pagar mais por ele, porque você tem uma certa segurança da empresa já existir um tempo e só tem encontrado um novo modo de adquirir capital dos investidores. Legal? E o outro lado é o projeto de PowerPoint. As pessoas estão com ideias. Então, talvez a pessoa, o criador desse token, o criador dessa empresa, ele pensa, essa ideia é tão disruptiva que eu ainda não consigo fazer agora, mas se eu tiver grana eu consigo tocar. E aí vai do seu lado como investidor entender se esses caras são sérios, se dá para tocar esse projeto mesmo e se vai ter futuro isso. Aí vai do seu lado. Então, dependendo da evolução do projeto, esse token pode se valorizar, porque assim como uma ação, se a empresa vai bem, o mercado antecipa aquilo, né? A empresa está indo bem, então eu vou antecipar que ela vai ter bons lucros. Então, eu quero comprar mais disso aqui e se valoriza. Simplesmente por oferta e demanda. E aí trazendo um pouco o lance da moeda, né? Lembra que eu te falei que a moeda ela é a combinação do ecossistema, né? Tipo, o protocolo mais o token. Essa é a moeda. E a moeda ela serve com troca de serviços dentro do ecossistema, né? Então, por exemplo, o Bitcoin, o protocolo todo, né? O Bitcoin é o protocolo com B maiúsculo e o Bitcoin minúsculo, que é o token ali na ponta. Quando você está querendo transacionar, levar dinheiro de um lado para o outro, você consegue comercializar. Inclusive, existem lugares que aceitam o Bitcoin como moeda. Então, de fato, ele se construiu com uma perspectiva de moeda. Claro que a gente vê ele como investimento e é por isso que você está assistindo essas aulas, para entender isso também. Mas a proposta dele final é ser uma moeda. Segundo ponto, ele funciona com tecnologia própria, como eu te falei. O blockchain, o Bitcoin foi criado em 2009, ele usou a tecnologia do blockchain e fez toda a estrutura dele com uma roupagem de moeda, um meio de trocas. Legal? A moeda, que fugindo um pouco do Bitcoin, ela se propõe a trazer uma inovação frente ao Bitcoin. Lembra lá, o Bitcoin se propõe uma coisa, o Ether foi lá e falou, eu consigo fazer melhor, talvez seja uma moeda. Hoje, eles já se definem como não uma moeda, na verdade, eles são um computador centralizado, em que você roda várias aplicações, mas você pode espelhar isso para IOTA, né? Como eu te falei, que é um meio de pagamento de dispositivos conectados à internet, da Internet of Things, né? Do IoT. Então, ele se propõe uma coisa nova e ele fala, caramba, eu estou me propondo uma coisa nova, eu tenho que criar uma coisa própria para mim, para que aquilo sirva como moeda. Porque, exemplo, o Bitcoin você consegue transferir, vamos supor, você consegue transferir para um outro país. A pessoa vai estar lá, ela consegue esperar 10, 20, 30 minutos? Tranquilo. Dependendo do congestionamento, vai ter horas de espera? Pode esperar. Agora imagine que você tem transações e que a informação tem que ser transmitida o mais rápido possível.
É aí que entra a IOTA. Ela precisa de milissegundos para transferir a informação e para pegar para pegar a recompensa dela, que seria o pagamento em IOTAs, né? E é isso que eles propõem. A IOTA se propõe resolver esse problema, por isso ela está caracterizada como uma moeda. O quarto ponto, né? A valorização do uso da moeda. Isso você vê claramente com o Bitcoin. Por quê? Você tem lá a criação do Bitcoin, um negócio não valendo nem $1, e ele vai chegando, as pessoas comemoram quando ele chegou a $1, e aí ele vai crescendo, crescendo. E isso é simplesmente para as pessoas acreditarem que ela comprando, eu vou comprar mais, ou eu vou comprar esses Bitcoins porque eles vão se valorizar, ou vou comprar simplesmente porque eu consigo pagar, vamos supor, meus funcionários que fazem freelance no Paquistão, nos Estados Unidos, são caras de lá, e que o único meio de eu pagar esses caras de uma maneira muito simples é usando Bitcoin. Então, quanto mais a moeda é usada, quanto mais se transaciona, mais ela vai se valorizando. Porque o ecossistema, e no caso do Bitcoin, ele é um ecossistema gigantesco, você tem as pessoas trocando valores com moedas, com o Bitcoin, e aí você tem as pessoas olhando que isso serve como moeda, tentando comprar pode ser tanto para usar, quanto também acreditando no potencial de valorização, porque outras pessoas vão usar. Então, e como a proposta inicial do Bitcoin é ser uma moeda, se ela for usada largamente, é natural que ela se valorize, até porque ela é escassa, né? 21 milhões e aí, papum, acabou. Legal? Vamos para o próximo slide aqui, né? E aí a gente entra especificamente na parte de ICO. Como eu te disse, tem 800 moedas surgindo aí. A gente entra no site, eu vou te mostrar depois aqui, você vê que a cada dia tem coisas novas e tem um white paper lá, tem uma coisa lá de 10, 20, 30, 40 páginas, aí você pode ficar um pouco mais tranquilo que nem de perto são as 800, 600 páginas que um prospecto de uma empresa tem. Ele fica mais fácil de você ler, mas nem por isso é simples, porque cada novo ICO ele se propõe uma coisa nova, ele se propõe a criar a empresa XYZ, ele se propõe a criar essa moeda que é 50 mil vezes mais rápido que a outra. Então, fica difícil você conseguir sentar, olhar os 800 ICOs e falar esse é bom, esse é ruim e tal. Por isso que você tem que ter um critério para selecionar quais você vai mais a fundo. E aí a nossa tese, a nossa teoria de investimento para começar a investigar é simplesmente procurar moedas que resolvam um problema. Por exemplo, eu não vou querer entrar num ICO em que o cara está fazendo a mesma coisa que uma outra startup está fazendo, só que ele está arrumando um meio de captar por criptomoedas, está tentando um meio de captar por ICO. Eu não acho disruptivo isso. Eu acho que o grande lance de se criar o ICO, ou pelo menos o próximo passo em que os ICOs eles vão se valorizar, qual vai ser a próxima camada que vai se valorizar, vão ser as criptomoedas ou empresas ou propostas que facilitem o uso das pessoas. Porque, por exemplo, imagine que eu estivesse vendendo um curso para você de como usar o cartão de crédito. Esse curso fosse cartão de crédito para iniciantes. Provavelmente você não compraria. É uma coisa tão trivial de você usar e que você confia nas contrapartes, que são o banco, são o adquirente, subadquirente, é o cara é o cara da empresa que vai passar a maquininha, você confia tanto nesses caras que não faz sentido eu te explicar o que acontece lá por trás. Porque todo mundo usa. Então, por que eu vou fazer um curso de cartão de crédito para iniciantes? E é por isso que as criptomoedas têm uma fronteira a mais para passar. Então, elas precisam ser aceitas largamente e as pessoas nem precisam saber que estão usando. Por exemplo, imagine que eu usasse um cartão de crédito e magicamente eu estivesse pagando em real, mas ele estivesse transferindo para um cara lá nos Estados Unidos, aí ele faz essa mudança, né? Eu pago em reais, ele transforma em Bitcoin, ele manda Bitcoin para lá, o cara de lá pega os Bitcoins, vende em dólar e recebe em dólar. Imagina que eu estivesse fazendo isso, pagando, por exemplo, uma coisa que eu pedi num site americano, eu estivesse fazendo exatamente esse processo. Eu provavelmente nem saberia o que está acontecendo. E é essa próxima fronteira que a gente tem para as criptomoedas. Se as pessoas começarem a usar sem saber que estão usando e simplesmente usando porque ela é mais fácil, a transação é mais barata e você consegue enviar pagamentos meio que instantaneamente, por que eu vou ter um custo para isso? Então, quando essa fronteira for ultrapassada, a gente acredita que as empresas, os ICOs que estiverem posicionados para facilitar essa fronteira são os que vão explodir, são os que vão ter grandes ganhos. Porque, beleza, você quer criar um projeto numa hidrelétrica, como eu falei agora há pouco. Cara, legal, você pode encontrar um lugar super bacana, as pessoas daquele local vão querer usar aquela energia, você tem, sei lá, tem contrato com o governo para fornecer energia para determinados locais, mas aí isso já parte para a economia real, né?
Isso já parte para outras variáveis em que você está mais sujeito ao governo, por exemplo, fechar um contrato com você, a não ter uma quantidade excessiva de energia disponível, essa série de coisas. Então, a grande questão é que a gente acha que os ICOs que vão ser os melhores ou as empresas que vão despontar são aquelas que vão facilitar o uso das pessoas. Agora, o terceiro ponto, como eu falei, o lance da hidrelétrica, né? O que a gente não gosta muito? Não gosta de tokenização de ativos, porque, por exemplo, se eu estou criando uma empresa exclusivamente digital, em que vai criar, vamos supor, uma cesta de moedas para as pessoas, e aí eu preciso do dinheiro do ICO para montar essa estrutura, depois que ela estiver de pé, você pode ir lá e trocar essas moedas que eu te dei por criptomoedas, as maiores, as menores, as que acabaram de entrar, você pode escolher dessa forma. Imagine que fosse isso. Legal, eu consigo entender que um programa de computador ele é muito mais simples de você fazer e executar do que uma coisa física, do que construir uma hidrelétrica. Então, quando você está falando de construir uma hidrelétrica, você adiciona riscos ali que não são tão claros para você. A não ser que você seja um investidor realmente, caramba, eu adoro o setor hidrelétrico, eu adoro o setor de energia e consigo entender e consigo avaliar essa empresa muito bem, aí sim, na verdade o ICO ele serviu muito mais como uma forma de você, diferente de você financiar a empresa, ao contrário de você comprasse ações ou entrasse no IPO, mas você entende daquele mercado. Só que para quem não entende, aquele é um risco adicional. Por mais legal que a ideia seja, se você não entende um pouco daquilo, fica complicado para você entrar nesse ICO e se valer da máxima em que você está comprando um token, está com você, e aí a empresa vai dar certo. Você precisa entender daquele quesito em si. O quarto ponto, né? Aí a gente já entra um pouco de como que você pode fugir dos problemas do ICO, né? Todo ICO, ele tem muito pegada de comunidade, né? Então, as pessoas, por exemplo, as pessoas querem fazer aquilo para um bem geral. Por exemplo, esse exemplo que eu falei para você de cesta de moedas digitais. O cara quer fazer aquilo para facilitar o uso das pessoas. Então, eu não preciso mais chegar e comprar todas as moedas em várias corretoras e botar numa carteira, em outra. Eu vou estar lá num site só, eu vou conseguir movimentar minha moeda, trocar meu Bitcoin por outra moeda, devolver para ele de uma forma muito mais simples e intuitiva. Então, esses caras têm efeito de comunidade. E o que acontece? Quando esses caras gostam de procurar esse efeito de comunidade, os fundadores eles são muito acessíveis, até certo ponto, né? Por exemplo, geralmente disponibilizam as páginas pessoais dele, o LinkedIn, ou um grupo no Slack, né, que é um programa em que você pode comunicar com várias pessoas, né, como se fosse um chat em que você conversa com as pessoas, inclusive pessoas que estão apoiando o projeto e os fundadores, você consegue conversar com eles. E é isso que a gente tem em mente. Se esses caras que estão criando essa empresa nova aí, lançando esse SEO, eles estão acessíveis, estão respondendo perguntas, estão lá todo o tempo tentando tirar as dúvidas do assinante, das pessoas que compraram ou pensam em comprar essa moeda, ele já é um ponto positivo para ele, porque a gente entende que os ICOs, as moedas, ela tem muito esse efeito de rede. É muito mais quantas pessoas estão interessadas, quantas pessoas pretendem usar, e aí, se você tem um ecossistema em que as pessoas usam, defendem e propagam esse tipo de iniciativa, você ganha força. E isso se sustenta muito pelos fundadores. Então eu vou ver quem esse cara é, se ele existe, o que ele fez. Dá pra pesquisar, gente. A gente está numa época em que você botar o nome da pessoa no Google, você consegue achá-la, então fica muito simples você saber se esses caras existem ou não. Legal? E aí, a gente sempre pensa, eu vou entrar no ICO, cara, legal, a ideia é você cumpriu tudo isso aqui. Eu procuro uma moeda que resolve um problema, as propostas elas facilitam criptomoedas para pessoas, elas não tokenizam ativos físicos, né, que são um risco adicional, e eu verifico que os fundadores eles existem, tem um cara trabalhando no Google, outro na NASA, são caras respaldados. Aí, eu vou para o último ponto, né? Assim, geralmente pode ser que você veja que os valores iniciais são altos. Alguns ICOs definem que na pré-venda eles vão abrir só para quem tiver 25 Ether para investir. Aí outros, na venda mesmo, no ICO, eles abrem para quem tiver no mínimo 1 Ether para investir. Isso vai depender, isso não é uma regra. Como eu disse, no mercado regulado, eles podem fazer o que eles bem entenderem, o que acharem melhor para se vender mais esses tokens. E aí, a grande sacada é que assim, se você acha que 1 Ether é muito, o seu portfólio ele não comporta a venda, a compra daquele 1 Ether sem que você desbalanceie muito, você pode pensar,
caramba, por que eu não espero isso? E isso é um passo importante, porque quando ele for negociado na corretora, segue a mesma lógica das outras moedas, você pode negociar qualquer valor. Então, se um Ether hoje está $300 e você só quer investir nesse ICO R$100, então espera ele ser negociado numa bolsa, vai acompanhando o Slack, os grupos, as comunidades, e quando ele for negociado numa bolsa, você pode ir lá transferir seu dinheiro e comprar essa moeda. Pode ser um passo interessante. A única ressalva que eu faço é que, às vezes, esperar possa ser muito tempo, ou simplesmente o fato de você esperar, ele tem uma venda absurda no começo, e aí como tem uma venda absurda e as pessoas se sentem seguras para investir naquele negócio e entendem que ele vai dar certo, talvez ele demore para ser negociado em alguma bolsa. Então esse é o risco que você corre de não investir. Mas claro, se eu não posso investir um Ether, por que eu vou me arriscar nesse negócio de dar dinheiro de aplicações mais seguras para pôr, porque eu acredito muito? Lembrando que sempre existe o risco. Então por que eu vou correr esse risco? É melhor esperar. Como eu disse, 800 oportunidades durante um curto espaço de tempo, 3 meses, às vezes até menos que isso, estão surgindo vários ICOs aí. Você tem outras oportunidades. O interessante é você seguir algumas regras, algumas condições de contorno para fazer a escolha certa. E aí o ponto alto, né? Claro, se você tem um mercado não regulado, vão surgir picaretas tentando usar o nome desse mercado para ele conseguir roubar as suas moedas ou o seu investimento. Então, como que a gente consegue fugir de ciladas, né? Existe uma palavra para isso que chama scam, que são as ciladas mesmo do mundo dos investimentos em criptomoedas, porque imagina a facilidade que essa pessoa tem. Os ICOs que você entra, tem uma página na internet, geralmente .network, eles gostam de usar esse final aí, acho que é mais a questão de grupo, né, de rede, como eu falei para você, é legal, é hype usar esse nome, então eles geralmente com .network, uma página, e você tem lá, eu vou fazer ICO disso, e você vai ganhar isso, e aquilo outro, e aqui estão os fundadores, e aqui é o white paper, e tipo, as pessoas conseguem fazer isso, se você for um hacker, você consegue fazer isso com uma certa facilidade. E aí, qual que é a sacada para a gente não cair em ciladas, para a gente fugir desses scams? É assim, primeiro de tudo, você procura as redes sociais fundadores e aí vai fundo. Você achou o nome dele no LinkedIn, procura, começa a fuçar quais empregos ele fez depois, começa a ver se tem comentários, porque assim como é fácil criar uma página como é fácil criar uma página na internet, é fácil criar uma página no LinkedIn. Só que se esse cara não tiver amigos, não tiver conexões, os empregos deles não baterem com outras coisas que eu busquei lá no nome dele, então já começa a suscitar um pouco de falsidade nesse SEO. O que eu quero que você perceba é que para você fugir disso, e aí ter certeza que está entrando num SEO que minimamente não tem os fundadores que são páginas, que são fotos tiradas da internet, vai exigir um tempo seu, vai exigir um cuidado. Se você quiser buscar, me interessei por esse SEO porque essa moeda tem o nome da minha família, o sobrenome da minha família. Então eu vou atrás das redes sociais, vou entender o que é o cara, e isso exige uma certa vontade de investir. Não é trivial você procurar tudo isso e começar a analisar para ver se esses caras existem, mas esse é o primeiro passo que tem que seguir. Então exige uma dedicação para você, se você for por conta própria, tentar encontrar esses SEOs, essas oportunidades. O segundo, né? Entrar no Slack da empresa e acompanhar as discussões. Esse ponto, depois que você descobriu que os fundadores existem, a gente entra no Slack. O que é? Geralmente, como eu disse, esse ICO ele tem um efeito de comunidade. Então, nada mais interessante do que eu deixo todas as pessoas que estão pensando em investir no ICO entrarem, conversarem, trocar ideia com os fundadores. Eu respondo dúvidas, eu sou fundador, respondo dúvidas. Estou lá sempre ativo no grupo para que as pessoas sintam segurança. Porque, de fato, por exemplo, quando você fala de um projeto que nem saiu do papel ainda, você está confiando muito mais nas pessoas, na ideia que ele está propondo, do que simplesmente em alguma coisa física, alguma coisa que já exista, né? É um pouco mais complicado. Então, você acompanha essas discussões, não precisa, se você quiser, nem precisa interagir, mas vê lá se as pessoas estão falando, como estão falando, vai entendendo se esse mercado, se essa empresa é séria, se os caras estão respondendo, se estão ativos, esse tipo de coisa. O terceiro ponto, né? Uma simplicidade bem boa para você fazer. Procura o nome da empresa, o nome do SEO, o nome do token, mais scan. Porque, de novo, como um negócio é de comunidade, as pessoas adoram alertar as pessoas para fugir de esquemas, de problemas, ou de um cara que é um fundador que não existe. Elas adoram alertar isso. Tem infinitos canais tanto de YouTube quanto podcast, em que as pessoas falam dos acontecimentos do dia e alertam sobre scam. Então, se você procurar uma empresa mais scam, você consegue, se de fato for
um esquema gigantesco, você consegue achar essa informação na internet. Claro que quanto mais tempo a empresa divulgou esse SEO, mais claro vai ficar para você. Não queira você, no primeiro dia a empresa lançou o site, sem entrar, procurar a empresa scan e vai achar. Você tem que dar um tempo para ver. Por isso que exige, de novo, exige um pouco de trabalho e paciência para você encontrar essas oportunidades. Com isso em mente, você pode já ter um framework ali para detectar quais são as empresas, os ICOs que não são legais. E, claro, tendo em mente tudo aquilo que eu falei anteriormente. Mas seguindo aqui, vou trazer um exemplo de um ICO, né? Esse Real, né? Real Estate Crowdfunding with Cryptocurrencies. Pessoal, isso aqui não é uma recomendação, eu simplesmente puxei de uma plataforma lá que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Esse SEO, então aqui, ele é uma tokenização de uma empresa, você está comprando um ativo da empresa, aí ele é uma plataforma para investir em empreendimentos imobiliários, é o crowdfunding de uma plataforma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu li por cima o white paper, eles propõem a fazer uma plataforma em que você vai financiar, você vai pegar o seu dinheiro lá em Ether, transferir para eles vão te mandar uns tokens do Real, e aí você, depois que a plataforma estiver de pé, você pode investir nos empreendimentos deles. Você pode pegar esse dinheiro e investir em imóveis, que é a proposta deles. Você financiar a construção de imóvel e aí tirar o melhor proveito do real estate. E ele, aqui o último ponto, né? Ele não facilita o uso de cripto por pessoas. Na verdade, ele é só um novo modo de você captar dinheiro. Então, pela nossa visão, eu nem adentraria mais nesse ICO. Eu não pegaria o white paper dele para ler e faria todos aqueles requisitos que eu falei para você de procurar se os caras existem, se o negócio está de pé, alguma coisa. Para mim, é só um meio novo de captar dinheiro. Então, não vejo como que isso facilita o uso de cripto por pessoas e não é uma aposta que eu faria. E simplesmente não é uma empresa que eu investiria, então já passo para a próxima, vou ler outra coisa, vou atrás de outro ICO. E aqui um outro exemplo de ICO, né? Esse aqui é uma tokenização de uma empresa, então você está pagando para entrar numa plataforma, para eles construírem a plataforma. Depois de construída, você vai poder usar os seus tokens dessa moeda para ir lá e adquirir outras moedas, que é exatamente aquele exemplo que eu usei para você, em que uma empresa está fazendo um aplicativo e uma página na web, em que você consiga comprar várias moedas de forma bem fácil, do tipo, quero Bitcoin, pego o Bitcoin, boto aqui do meu lado da minha carteira, ele está dentro da minha carteira. Quero outra moeda, eu só puxo. Não quero mais Bitcoin, troco por outras duas moedas. Tão simples quanto. Essa é a proposta deles. E aí quando você lê a plataforma, quando você lê a proposta deles, você pensa, caramba, isso está facilitando o uso. As pessoas não precisam mais copiar endereço de entrada, de saída, decorar chaves, alguma coisa. Está tudo na plataforma em que você consegue movimentar, assim como você movimenta jogando alguma coisa. Clicou no negócio, puxa para o outro lado. Então, a nossa visão, ela facilita o uso de cripto por pessoas comuns. Então, é uma ideia interessante. Então, a partir disso, eu vou, de novo, seguir aquela regra, vou ler o white paper, vou procurar se os fundadores existem, vou entrar na comunidade de Slack, eu vou acompanhar esse ICO a fundo, para ver se ele faz sentido mesmo, se tudo que está dizendo lá é verdade, e aí entro naquele último crivo. Será que a grana que eles estão pedindo mínima eu consigo dar? Será que ela não desbalanceia meu portfólio? Se não desbalanceou, cara, vai para cima, que é um ICO legal. Claro que sempre deixando bem claro que nenhum desses dois que eu falei, eles são recomendações para você. São simplesmente como que você dá o próximo passo. Porque imagina, sentar e ler e fazer tudo isso que eu te falei em todos os ICOs, não dá. Então o ideal é que você encontre alguns que você se interessa e aí entre a fundo neles e aí veja se eles seguem aquelas regras que eu te passei. Se seguir, é um bom investimento. Claro que vendo se você não vai desbalancear sua carteira em cripto ou simplesmente sua carteira de modo geral. E aí, seguindo, eu queria mostrar para vocês esses dois ICOs, eu achei em duas plataformas, que são o ICO Alert e o Token Market. Eles são plataformas em que eles disponibilizam os ICOs, quantos dias faltam, o site, o white paper, inclusive alguns até avaliam alguns ICOs e ele consegue, é uma boa fonte de informação para você começar. E aí você vai ver a quantidade absurda que tem de ICOs e eu vou te mostrar aqui agora. Vamos começar pelo ICO Alert aqui. Você tem a série de ICOs que estão começando, iniciando, as que estão mais perto, né? Esses dias aqui é o tempo que falta para ele começar a ser negociado, né? a ter o ICO de fato, né? Porque tem um período de pré-venda antes, geralmente, e aí você pode acessar aqui vários, o View Report, o website,
É uma questão mais sua. Só para um exemplo aqui, o que está mais perto de acontecer, eu entrei aqui no site, o que a gente sempre indica você ler o white paper, claro que tem outras recomendações que você pode ver, mas clicando no site você consegue ver que ICO é esse, e tem geralmente uma explicação bem simples aqui dele, né, no começo, que é qual é uma linha, o que ele é, né? E aqui você pode receber notificações para quando tiver ICO, tiver report, quando tiver outras coisas. E aqui você pode ver os reports que o próprio site disponibiliza para você, a avaliação deles. Eu não considero muito legais assim, porque na verdade eles são uma cópia do próprio white paper. Até porque não é tão simples ter contato com as equipes para trazer coisas novas. Então, você entra lá no blog deles, você clica no link lá em específico, e ele tem falando um pouco, né? Como eu disse, geralmente ele não traz coisas novas além do que estão no white paper, mas talvez a forma como ele traga seja um resumo legal. Ele faz meio que uma curadoria, né? Mas aí vai de você. Acho que para você entender mesmo o negócio, tem que entrar no white paper dele para sacar como isso tudo funciona. Aí indo aqui, voltando para a área normal, vou no menu aqui, você tem a parte de podcast, né? Eles gravam alguns conteúdos para que você saiba sobre as moedas, algumas novidades. Não tenho certeza se alguns desses são pagos, mas provavelmente devem ser, já que eles vivem de propaganda. Então você tem que olhar com parcimônia isso, porque não é tão simples olhar, ver o podcast e achar que é tudo legal. E aqui o blog deles, onde você acessa mais conteúdos, né? Acho que acaba sendo muito mais explicação dos ICOs, como são os reports lá, mas que você pode acessar de uma outra forma, né? Eles não, de novo, me preocuparia que esses assuntos podem ser pagos, né? Não dá para ter certeza disso, porque eles não avisam isso. Pronto, agora eu entrei, eu tô aqui, tem alguns hot now, né? Ele seleciona quais são os mais quentes aí, não sei por que critério, mas ele é um pouco mais organizado, porque ele traz aqui os últimos ICOs que subiram na plataforma, né? Então ele traz também os trend tokens, né? O que estão sendo mais falados nas mídias sociais. Aqui embaixo você tem de novo, acho que a própria desenho, a figura é legal, né? Você vê que tem uns desenhinhos, né? Interessante, pelo menos para você ir atrás. Aqui você pode ver alguns deles e clicar da mesma forma que você fez do ICO Alert. Ele abre, tem um website explicando o link para o website, tem um vídeo explicando um pouco do que é. Você pode acessar as redes sociais, tem os membros, fundadores, né? Alguns últimos posts que eles fizeram. Então é um ponto de partida legal. Acho que com os dois sites já dá para fazer, já dá para entender muito bem esse mundo de ICOs, né? E aqui você pode comprar, seguir os caras na própria plataforma deles, e aqui você clica para ver o site, para acessar o white paper, ver quais são as informações que eles disponibilizam aí na internet. Aqui você entra no site, nada demais, né? O que a empresa faz. Mas voltando aqui à página do Token Market, não tem muito mais o que falar, acho que vale mais você passear. A referência do site é boa e acho que você pode encontrar bons ICOs aí. Bem, pessoal, voltando aqui, a gente mostrei a parte do ICO Alert, do Token Marketing, e você conseguiu ver quão gigante é esse mercado e ver várias moedas ali, passear um pouco, te mostrei algumas características, e eu só queria fechar aqui essa aula falando o que a gente vai ver na próxima aula, né? São esses 3 pontos. Eu quero te apresentar mais ferramentas que todo investidor em cripto deve acompanhar. Então, além daquelas que eu te falei já, Jacks, carteira e tudo, eu quero te apresentar outras que eu acho interessante você saber que existe e começar a procurar por elas e entender como ela funciona. Claro que é tudo muito simples, é o meio de você acompanhar esse mercado. O segundo ponto, eu vou mostrar as hard wallets, que é o último nível de segurança aí, em que você usa uma coisa física para guardar as suas moedas. Ela simplesmente funciona como um pendrive, tão simples quanto usar. Você transfere para ela e usa como uma hard wallet, né? Então você consegue guardar fisicamente e ela é o nível mais seguro que existe de wallets. E o terceiro, né? Terceiro ponto, pessoal, se você chegar no final da aula, a gente vai falar, e agora? Quais são os próximos passos? O que você faz a partir de agora? Eu quero te trazer o que a gente entende como um todo e te aconselhar, óbvio, a seguir a nossa série do Outsiders. Bem, é isso. Então, até a próxima aula, pessoal. A gente vai acabando por aqui. Até a aula 8. Abração!